Olá, senhores. Fazer uma análise de como foi o dia de hoje, certo? Dia 25 de setembro, beleza? Tivemos três eventos simultâneos nos Estados Unidos. A gente vai analisar isso de forma aplicada a três classes de ativos e três ativos diferentes. Primeiro, aplicada a moeda, beleza? Segundo, aplicada a um commodity, que seria o ouro. E terceiro, ao índice, ok? Vamos lá. A gente vê aqui no calendário econômico da Invest, certo? Essa quantidade toda às 9h30, horário, impacto, para quem não está familiarizado, mas a maioria já está. Os eventos, todos de forma positiva, o que facilita até a nossa análise, mas no final das contas não facilita a interpretação e como isso afeta cada ativo, tá? Essa parte é muito importante. A gente tem aqui, como destaque de eventos importantes, PCE, um indicativo para inflação, que está relacionado aos preços, né? PIB dos Estados Unidos, que é o crescimento da economia em geral, é o indicador macro, já fica de ensinamento para vocês. É o indicador mais importante que existe. Tudo gira em torno do PIB, os preços giram em torno do PIB, como se a gente tivesse aqui. O PIB é o centro e tudo gira em torno dele. IPC, juros, todos são interligados, mas tudo girando em torno do crescimento do PIB, que é basicamente o crescimento da riqueza, em palavras mais fáceis, traduzindo, de um país, tá? Aí aqui a gente pode botar emprego. O centro de uma economia é isso. E isso aqui, ó, produção industrial. Vou botar só PI. Basicamente tudo se interliga, beleza? O juro se interliga com a produção industrial. A produção industrial se interliga com os preços. Os preços se interligam na quantidade de empregos que tem na economia. Os empregos se interligam diretamente com a produção industrial. Os juros é uma ferramenta de controle da inflação. Então não pense que é simplesmente você pegar e analisar se aqui veio verde ou vermelho, se veio acima ou abaixo da projeção. Isso é uma falácia, digamos assim, uma análise muito rasa de algo que não é estritamente verdadeiro. Temos todo um contexto, ok? Aqui a gente vai analisar de primeira mão. A gente pode analisar, até fica uma dica para vocês, o DXY é o índice realmente do dólar, é o dólar de fato. Mas a gente não opera DXY numa corretora de Forex, né? A gente opera algum par de moeda. O par que sofre um impacto econômico a eventos, tem a sensibilidade, digamos assim, a eventos dos Estados Unidos, seria o SDJPY. O SDJPY é um dos pares mais sensíveis a eventos que nós temos para operar. Tanto que, se vocês verem, é muito parecido. O gráfico do SDJPY, ó, vou fazer um contorno aqui só de vocês terem ideia. Está no mesmo tempo gráfico, que seria 5 minutos. E o DXY, praticamente a mesma coisa. É o mesmo movimento. Aqui, ó. Uma subida, aqui é 9,6. Esse é o candle de 9,6. Como vocês podem ver, houve uma valorização. Essa valorização, vamos analisar pela ótica do SDJPY aqui, do dólar em si, de moeda. Bom, a gente teve aqui, vamos lá. PCE subindo, acima do esperado, tá? 2,6%. Então a gente tem, vamos traduzir só para preços, tá? Para por seguro-desemprego nós temos, pedidos contínuos por seguro-desemprego, veio abaixo 1930 vezes mil, né, que seria milhões aqui, 1.000 vezes mil é milhões, veio 4.000 abaixo,
ou 4 milhões, ok? Então também é positivo quando vem abaixo do esperado, porque é desemprego. São pedidos por seguro-desemprego. Quanto menos desemprego, mais positivo. Então veio abaixo é positivo. Então, é importante destacar isso. Vamos lá, vou botar como positivo aqui. Como isso afeta o dólar? Isso aqui, economicamente, preços maiores são ruins para a economia. Porém, isso afeta positivamente o dólar. Por quê? Porque reforça a narrativa de mais juros. Mais juros, tem uma aula de juros aqui no canal, implica num valor, um prêmio, uma recompensa por moeda maior. Quando você aplica dinheiro num juros maior, você ganha mais dinheiro, entendeu? É muito simples. Isso justifica também, um exemplo bem simples, é a força que o nosso real ante o dólar, perante o dólar, está tendo. Esse ano, o nosso dólar aqui, o SDBRL, está despencando. Tudo bem que o DXY também, o USD também está caindo no mundo, mas a nossa narrativa de 15% de juros é muito alta e atrai investimento estrangeiro para o país. Então, basicamente, quando a gente tem preços maiores, a gente pode ler, vamos falar de uma forma mais grosseira, mais simples, né? Pode ler como mais juros. Então, isso tudo favorece o dólar. O IPC, inflação aumentando, favorece durante a divulgação do dado econômico o dólar. O PIB, mesma coisa, o PIB significa que a economia está em constante crescimento, e menor desemprego é a mesma coisa porque fortalece a produção industrial e ao mesmo tempo o PIB, beleza? Então não tem porquê aqui o dólar não ter criado uma tendência de alta. Como pode ver aqui, é exatamente 9,6, vou mostrar aqui para vocês, 9,6 exato esse candle, então a gente tem um dólar subindo. Beleza, onde que a gente chega com isso? A gente agora pode analisar o XAU-USD, que já teve um comportamento diferente. Vamos lá. Aqui é o candle de 9,6 dele. O XAU-USD caiu. O XAU, o ouro, né? Ele é conhecido como um hedge para a inflação, tá? É, em toda a questão macro, quando se existe inflação, compramos ouro, porque o ouro tem escassez, ele é limitado. A mesma ideia que se cria do Bitcoin, ok? Tanto que falo que o Bitcoin é o ouro do digital, é o ouro da nova era, porque existe escassez, certo? Mas por que então, se os preços subiram, o preço subiu, o PIB se fortaleceu, vamos analisar os três indicadores juntos. Se fortaleceu, e o pedido por seguro-desemprego também foi positivo. Por que o Shao caiu? Bom, vamos lá. Aqui não existia um cenário de, de inflação, digamos assim, de uma necessidade de você trocar o USD por ouro. Justamente pelo USD ter três, aqui o ouro teria um fator que o ajudaria a subir, digamos assim, porque ele é um hedge de inflação. Se o preço está subindo, então o ouro se valoriza. Porém, o SD tinha três fatores a seu favor, né? Três fatores macro, entendeu? Temos a questão da inflação, temos a questão do PIB, que é o crescimento econômico robusto, temos a questão do menor quantidade de pedidos por seguro-desemprego, então o ST se destaca na frente do ouro, certo? E acaba que acontece o seguinte, você vê o movimento, o preço está exatamente agora, a gente está gravando agora 16 horas, o preço está exatamente no mesmo lugar antes de sair o evento, que não passa de especulação. Isso aqui foi toda a especulação de dólar forte, o SD forte, por todos os três fatores econômicos macro que puxavam o dólar para realmente ficar forte. Agora que o dólar, o DXY, de fato se estabilizou, e o ouro tem pelo menos um motivo para voltar para seus patamares a subir, que seria a questão dos preços, da inflação, está no mesmo lugar, está na mesma faixa de preço. A faixa de preço que o ouro estava antes do evento é aqui, ó. Essa faixa. Está exatamente aqui o preço, entendeu? Então,
Tudo isso aqui que aconteceu hoje foi meramente um movimento especulativo por causa do USD. Então a gente tem que saber interpretar, porque se a gente pegasse isoladamente, vou operar só o PCE. PCE subindo, o ouro sobe. Beleza. Não foi o que aconteceu. Todo o cenário macro precisa ser levado em consideração. Aqui agora a gente vai analisar pelo âmbito dos índices. Os índices, eles são bem interessantes para se operar é, eventos econômicos, principalmente dos Estados Unidos, por questões óbvias, né? É o índice dos Estados Unidos e eu opero eventos dos Estados Unidos. Porque eles não têm influência externa de nenhuma outra par de moeda, ou de nenhuma moeda. O Shao não é simplesmente o preço do Shao, ele é o Shao USD. Então pode ter uma notícia que afeta tanto o Shao quanto só o USD. E isso pode causar um desequilíbrio. O SDJPY o evento pode afetar e vai, né, se for dos Estados Unidos, o USD, e ao mesmo tempo acontecer alguma coisa no Japão. Teve um terremoto no Japão, do nada. Só um exemplo bem viajado, digamos assim, mas para vocês terem ideia. Vai afetar o STJPY? Com certeza, entendeu? Com certeza. Qualquer coisa, qualquer movimento político ou questão de guerra, essas coisas vai afetar. Já quando você opera índice, você só tem puramente o índice. O S30, temos o S500, que é o S&P, né? Temos o S100, que é a Nasdaq, né? E dependendo da corretora pode mudar de nome. Mas basicamente são os três: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, ok? Sendo o mais volátil, aqui para vocês já terem uma ideia, o mais volátil, Nasdaq, segundo o S30, e o mais consolidado, digamos assim, que anda menos, até por causa da quantidade de ações, né? Porque, para quem não sabe, essa aqui é a quantidade de ações que o índice abrange, né? Bom, Dow Jones considera as 30 maiores ações, o S500, S&P no caso, as 500, e a Nasdaq é específico sem empresas de tecnologia. A Nasdaq é relacionada à tecnologia. Inclusive, existe uma correlação que a gente pode conversar em outro vídeo, né, dessa aula, entre o S100, que seria a Nasdaq, né, e o Bitcoin, tá? Eu não opero Bitcoin, ok? Mas por questões de economia e estudos, existe uma correlação entre ambos, tá? Inclusive, por coincidência, ou por semelhança, né? Por questões lógicas, ambos são extremamente voláteis. Tem uma volatilidade muito alta. O Bitcoin tem uma volatilidade extrema. O S100 acaba por ter também. Beleza? Mas vamos lá. Vamos analisar novamente aqui a ótica dos eventos. Os três eventos que saíram simultaneamente. Os preços saíram positivos. PIB positivo. Vamos analisar agora no cenário para um índice. E os pedidos para o seguro-desemprego. Positivo. Vamos lá. Aqui tem um ponto muito interessante que aqui tem como se aprofundar mais, mas eu serei simples para que todo mundo entenda. Crescimento econômico é bom para o índice? Excelente. Menos pessoas desempregadas é bom para o índice? Claro, a indústria. O índice representa a indústria. O índice são empresas. E empresas, basicamente, é o que gera emprego. Se tem menos pessoas desempregadas, tem mais gente trabalhando. Isso é uma questão de lógica simples. E por que, então, a partir daqui, tá? É o evento que a tendência foi de queda e não de alta, já que a gente tinha dois fatores positivos, ok? Positivos. E apenas um que pode ser considerado negativo. Seria o aumento dos preços. Vamos lá. A gente tem, na análise fundamentalista, na análise macroeconômica, uma ordem de importância dos eventos, tá? E isso se aplica não só, não só de maneira, como eu posso dizer?
generalizada. Isso se aplica a cada ativo. Cada ativo, ele vai reagir a um evento, por exemplo, de uma forma diferente. Entendeu? A gente tem três cenários aqui, eu apresentei para vocês. Já o das moedas, que seria o do dólar, o do commodity, que seria o ouro, e agora do índice. Os eventos mais importantes para um índice de qualquer país, tá? Aqui a gente está usando o exemplo dos Estados Unidos, que é o mais importante que existe no mundo. Mas os eventos mais importantes para um país são os relacionados a preços e juros, que aí é efetivamente taxa de juros do Fed, certo? Preços a gente teria como destaque o IPC, de fato, como o evento mais importante. Temos IPP, traduzindo, índice de preço ao consumidor, índice de preço ao produtor, IPCE, que foi o de hoje. Os três são os eventos de mais destaque relacionados ao preço. E aqui, taxa de juros, a taxa de juros só tem uma. Só tem uma divulgação, basicamente. Entendeu? Então, taxa de juros não tem essa ramificação. Tá. Como que o índice reage a esses eventos aqui, então, de fato? Bom, vamos lá. O índice, ele está diretamente relacionado a crédito, consumo, gastos do consumidor, e tudo isso é muito importante. Então, quando a gente tem um aumento dos preços, isso significa que a indústria vai lucrar mais, Gustavo? Faz sentido? Não, não necessariamente. Porque a leitura do mercado, ela é sempre relacionada a não ao lucro final, mas em como isso vai afetar os juros, entendeu? Então, quando a gente tem uma leitura maior na questão dos preços, seja do IPC, do IPP ou do PCE, que foi o de hoje, a gente tem uma leitura maior dos juros. Tá, e o que que acontece com mais juros num país? Aí que está o grande ponto que prejudica a indústria. Crédito mais caro, é, empréstimos mais caros, porque os juros aumentou, não é o mesmo. Por exemplo, nós compararmos um empréstimo, digamos que é, sei lá, estava 5% a taxa de empréstimo. Temos agora uma especulação de aumento de juros. Então, a probabilidade é que vai para agora a taxa de empréstimo para 7%. Você acha que as pessoas vão usar o crédito e gastar mais a 5 ou a 7? Lógico que é 5. Então, tudo isso são fatores que desestimulam o gasto do consumidor, entendeu? Então, quando a gente tem um aumento de preços no mercado, como um dado econômico, isso é prejudicial para o índice, entendeu? Porque estimula o aumento dos juros, fomenta a especulação do aumento dos juros e, ao mesmo tempo, é, prejudica o índice porque por exatamente esses fatores que eu citei anteriormente. Crédito mais caro, o que faz as pessoas gastarem menos, empréstimos mais caros, que faz as pessoas pegarem menos empréstimos, a indústria pega muito empréstimo, o que fica muito mais caro para ela própria girar o estoque dela e por aí vai, certo? Aqui eu fui bem mais raso, mais simples, mas eu me aprofundei um pouco. Talvez essa aula aqui seja extremamente complexa, apesar de que, para mim, eu estou passando de uma forma mais simples e simplificada possível. A gente pode aprofundar esse assunto mais? Com certeza. A gente pode entrar numa análise macro de como fazer uma pré-análise e prever tudo isso. Tem como? Entendeu? Então, aqui, de fato, eu quis apresentar para vocês três cenários diferentes, três formas de analisar em três ativos diferentes. Entendeu? Uma leitura positiva em um pode ser negativa em outro. Esse foi o grande centro da questão aqui que eu quis mostrar para vocês. Em aulas mais para frente, a gente pode focar só em uma pré-análise. O que, que seria uma pré-análise? Seria basicamente juntar A mais B mais C
é igual a X, no qual X aqui vai ser o evento econômico que a gente vai operar, e os outros aqui seriam os agregados que a gente precisa analisar, que tem correlação direta com o evento, que somados vão dar o resultado ou a especulação que a gente vai fazer do evento, de como vai sair. A gente pode prever, claro que não exatamente com exatidão perfeita, isso é difícil, senão a análise fundamentalista seria perfeita e nunca perderia, mas a gente pode, por meio de outros dados econômicos, prever, agregados, prever outro. Por exemplo, a gente poderia prever o PIB hoje, o PCE, ou o pedidos por seguro-desemprego já é mais complexo, porque aí a gente tem que ter uma aula. Porque os eventos também têm um período de tempo. Tem eventos que são trimestrais, vou mostrar para vocês. Por exemplo, olha, esse evento aqui é de um prazo mensal, esse é de um prazo trimestral. Pedidos por seguro-desemprego é semanal, entendeu? São coisas, são pontos, e esse aqui é anual. A gente tem praticamente todos aqui, só para dar de exemplo, é do Brasil, mas só para dar de exemplo. A gente tem todos os times aqui, todos os time frames, digamos assim. Para ficar mais fácil para quem opera análise técnica, por exemplo. Eu acredito que quem opera análise técnica nem tá até o final desse vídeo, né? Porque foi muito conteúdo de fundamentalista. Quem opera análise técnica não liga muito para isso, só não opera o evento e deixa passar. Mas para quem quer realmente aprender, é como você analisar em H4. Não, vamos lá. É como um evento trimestral, como o PIB foi aqui. É igual você analisar o gráfico em M1, se você não fizer certo, e operar em H4. Se você analisar o gráfico por M1, que seria comparado aqui a semana, que é pouco tempo, você não consegue operar algo que em H4, que é algo relacionado a um trimestre, não é relacionado a uma semana. Assim como, se você analisar H4, que seria um trimestre aqui em comparação, você não consegue definir o que vai acontecer em M1 em uma semana. Porque você está analisando o período de um trimestre. Então, isso é muito importante, isso é extremamente importante para análise. Você saber a qual período o evento está relacionado. Só essa dica aqui já é um. Só esse vídeo aqui em si já é um treinamento de fundamentalista completo que te vendem. Entendeu? Só de você saber o período já muda tudo. Entendeu? E ainda comparando M1 e H4, para vocês terem ideia, um não complementa o outro. Não faz sentido você misturar um com o outro, entendeu? Você pode usar como confirmação, mas não como base. Beleza? Então, resumindo a aula de hoje é isso. Vamos ter mais aulas mais aprofundadas em específico de cada evento. Temos eventos mais importantes, temos o payroll, tem no canal, mas eu vou atualizar todas as aulas de fundamentalista do canal. Beleza? Vamos para cima e tamo junto.